A gente se coloca de coração com Deus, mostrando para nós mesmos que todas as nossas atividades devem ser sempre iniciadas com um pensamento em Deus. Então, unidos num único pensamento, vamos agradecer ao Pai de amor por essa casa que nos acolhe, pela palestra que irá trazer o esclarecimento e consolo aos nossos corações, por todos os benefícios que iremos receber nessa noite, em nome do Pai, pela espiritualidade amiga presente, que estamos longe de dimensionar e perceber. E que os nossos corações, Senhor, em gratidão, possam gerar ondas de amor, tranquilidade e paz, que possam ser distribuídas a todos os corações que aqui não puderam estar presentes. Obrigada, Senhor, e assim seja. Temos hoje a nossa amiga Valéria, do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Muito obrigada. A casa é sua. 30 ou 40? De 30 a 40. Boa noite. É um prazer sempre estar nessa casa. Quando eu abri o meu livro agora, que eu vou ler uma passagem para vocês, meu marcador de livro estava escrito: Deus é contigo. Procura também estar com Ele. Isso me fez lembrar que Deus foi tão generoso que nos trouxe a figura de Jesus Cristo para que a gente aprendesse a chegar mais perto de Deus, para que nós pudéssemos aprender com o exemplo dele as lições da vida, de sermos melhores, de nos modificarmos à medida que vamos vivendo. A gente está sempre se modificando. É muito triste quando a gente diz assim: eu sempre fui assim, vou ser sempre assim. Não deve ser assim. A gente deve estar sempre aberto para as mudanças, para mudar a nossa maneira de ver, a nossa maneira de agir. E eu vou ler uma história que se chama Simeão e o Menino, para que a gente comece a refletir sobre isso, sobre essa presença de Jesus na nossa vida, de como ele preenche tanto o nosso dia a dia sem que às vezes a gente nem se dê conta. A gente às vezes nem está prestando atenção, mas ele está ali presente. A história diz assim: dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança, vejam que Jesus já começa as suas lições desde tenridade. No templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores do velho a distância de José e Maria e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Porque já nessa época se esperava a vinda do Cristo. E alguns já tiveram essa clareza de ideia do quão importante ele era. Ele diz assim para Jesus no colo: Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra? Como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, divino, para defender o flagelado povo de Israel, longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não viestes ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou as forças contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiando por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo.
Mas tu não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais nitidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisarás discurso que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: diz-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. O homem tem uma ideia de que tudo que tem poder, tudo aquilo que a gente pode exercer para modificar algo, é necessário dinheiro, posição social. Esse poder que a gente acha que é tão importante, que a gente enxerga às vezes, nossa, fulano é tal pessoa, está em tal lugar dentro de uma organização. Nada disso importa para Jesus, porque o que ele veio representar aqui na terra foi o amor. O amor entre as criaturas. E foi tão bem visto por um momento e logo depois as pessoas se perdem, envolvidos nas coisas da terra e se distraem com o poder, com o dinheiro, com essas coisas que são boas, nos dão prazer, mas são prazeres daqui da terra. Prazeres momentâneos e muitas vezes nós precisamos passar por cima disso para que Jesus possa adentrar no nosso coração. E assim como na leitura que foi feita agora no início, algumas figuras se destacaram como exemplo para que ficassem na história, para que a gente pudesse recordar dessas figuras o quanto sofreram, abdicaram coisas que eles tinham como importantes, deixaram de lado para seguir o Cristo. Deixaram de lado, às vezes, para atender um caído. Tiveram que modificar toda a sua vida para que pudessem crescer. E cresceram tanto diante da vida que até hoje são citados por todos nós. Mas a gente acha muito bonito essa mudança. A gente acha muito bonito ver que eles sofreram pelo Cristo, mas nós não queremos perder nada daquilo que envolve a nossa vida, das coisas da terra. Às vezes a gente abdicar de uma festa, de algo que seria prazeroso, para estarmos aqui. Quantos não percebem ainda o quanto recebemos quando estamos reunidos em nome do Cristo? Quanto a nossa vida muda a cada minuto que escolhemos estar ao lado do Cristo. Vamos citar então Paulo de Tarso. Paulo de Tarso se converteu ao ver Jesus na estrada de Damasco. Ele perseguia os cristãos, mas ele acreditava que estava certo, porque ele entendia muito das leis mosaicas, ele acreditava estar seguindo o correto. Porém, nesse período, a violência ainda era muito grande. Na leitura do
força. O homem ainda não entendeu que não é através da força que se modifica as almas, mas através do amor e através do exemplo. Paulo de Tarso, quando enxerga Jesus na estrada de Damasco, dizem que ele ficou cego, mas talvez essa cegueira fosse aquele momento em que ele se deu conta de aquilo tudo que ele acreditava e que era tão certo para ele, ele precisava deixar de lado, modificar sua forma de pensar e da sua forma de agir. E nesse momento de cegueira total que ele se encontrou, ele começa a rever os seus conceitos, as suas ideias e a perceber que ele precisa se modificar. A conversão de Paulo é um marco no cristianismo. Segundo Atos dos Apóstolos, durante sua viagem a Damasco, uma luz brilhante o cegou e ele ouviu a voz de Jesus perguntando: Paulo, Paulo, por que me persegues? Porque ele achava que o Cristo estava levando as pessoas por uma ideia que não era a certa. Mas ele se converte. E diante do cristianismo, lá primitivo, depois ele foi canonizado a gente se conhece ele por São Paulo, na Igreja Católica. Ficou registrado na história como uma criatura que se modificou no momento em que conheceu Jesus Cristo. E ali ele começa a pregar para todos os cantos que ele foi, depois de vários perrengues, porque ele teve que passar por várias coisas. Ele era um homem rico, um homem que tinha posses, ele largou tudo, ele foi virar tecelão, ele passou um período muito grande, ele com ele mesmo, para modificar a sua forma de pensar. Não é fácil a gente modificar a forma da gente pensar. Nós somos criados num núcleo de uma família que às vezes tem hábitos, tem coisas que a gente entende como aquilo sendo natural e normal, e à medida que a gente cresce, a gente tem a liberdade, o livre-arbítrio de escolhas, de perceber se aquela educação que a gente teve, tudo aquilo que foi ensinado é a forma correta. Por isso que a gente está sempre mudando as coisas. Hoje a gente já ouve, já há um abalo muito grande quando a gente vê alguém falar que está criando filhos, batendo nos filhos. A gente já sabe que isso não é o jeito certo de se ensinar. Então são essas pequenas modificações do dia a dia que vão nos fazendo seres diferentes, seres melhores. Os ensinamentos de Jesus transformaram completamente a vida de Paulo. Ele passou de perseguidor a proeminente apóstolo. Sua mensagem central era o amor e a graça de Deus, manifestados por meio de Jesus Cristo. Ele enfatizou a importância da fé em Jesus para a salvação da vida eterna. Esse pedacinho eu tirei de uma fala que eu encontrei, que é na visão do católico, da de ver pelas palavras, mas que serve para todos nós. Ele realmente foi isso. E ele tinha um entendimento tão grande, porque as leis de Moisés, elas não se deixaram de existir, não deixaram de valer. Jesus veio para complementar essas ideias e retirar algumas coisas, modificar algumas coisas que eram muito rudes, mas que eram necessárias para a época, assim como são as nossas leis aqui da Terra. Algumas leis são punitivas, a gente não pode passar na sinaleira quando está no vermelho, a gente pode levar uma multa. Por que a gente é punido ainda por essas coisas? Porque nós não sabemos nos comportar. Se retirarmos todas as sinaleiras da cidade, vira um caos. Todo mundo vai se achar no direito de passar, ninguém vai ceder para que o outro passe, para que um passe. Não existe isso. E algumas leis existem para que haja a organização. Não só para punir, mas para organizar. Então, cada um tem a sua vez. A gente está aprendendo com essas leis a nos comportarmos.
No Espiritismo, Paulo de Tarso é visto como uma alma que, após um período de grande expiação e aprendizado, alcançou uma compreensão profunda dos ensinamentos de Jesus e os propagou de maneira extraordinária. Ele é um exemplo de como os ensinamentos de Jesus podem transformar e redimir uma vida. Ele foi o principal instrumento de divulgação do cristianismo. Aí imaginem, hoje a gente compreendendo o Espiritismo, Paulo de Tarso foi colocado naquele meio, naquele lugar, daquela forma, tão inteligente, já com uma visão tão grande, ele teve acesso a bom estudo, aos melhores que tinham da época, para que ele tivesse condições de trazer esse trabalho, de fazer esse trabalho de propagação da mensagem do Cristo. Porque não é só a gente querer levar o entendimento de qualquer forma. É necessário que a gente se prepare para aquilo que a gente faz. É necessário que a gente tenha conhecimento. Por isso que o Evangelho nos orienta que devemos estudar, né? Devemos compreender as leis. Nós temos que estudar o Evangelho, estudar o livro dos Espíritos, saber que leis são essas, como que elas acontecem, para que a gente possa agir da forma correta. E ele era preparado para trazer o exemplo, que sempre temos o exemplo de alguém que está mais adiante do que nós. Mas assim como qualquer um de nós, todos aqueles que trabalharam com Jesus Cristo estavam na mesma condição nossa, de evoluirmos, de termos a oportunidade de escolhas. Ele poderia ter sido orgulhoso e não ter aceitado, mas ele aceitou. Aceitou se converter, aceitou seguir adiante, levar a palavra de Jesus. Nós temos outro personagem. Quem já ouviu falar de Públio Lentulus? Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu falar de Emmanuel? O guia espiritual do Chico Xavier. Esse todo mundo conhece. É o mesmo. É uma encarnação do Emmanuel, lá atrás, no período que Jesus estava aqui na Terra. Ele foi convertido naquela época. Ele era um senador romano, com uma importância muito grande na época, e ele tinha uma filha chamada Flávia, que alguns dizem que era a encarnação do Chico. Ela tinha lepra, e ela ficou doente. E ele ficou apavorado, porque se para quem não tem condições financeiras é apavorante a gente encontrar um filho doente, vocês imaginem a angústia de quem tem todo o poder e não pode comprar a cura do filho. É um sentimento de impotência muito grande. E naquela dor dele, ele procura falar com Jesus. E nesse encontro com Jesus, Jesus cura a filha e diz para ele que aquela é a grande oportunidade da vida dele, para que ele se converta, porque senão futuramente ele iria se arrepender. Bem, o livro é maravilhoso, se chama Há 2000 Anos, é um best-seller do Espiritismo, dos romances, e é um livro que vale muito a pena a gente ler, para a gente entender como que era o processo naquela época de conversão, como era muito mais difícil do que nos nossos dias atuais. Porque a violência era muito grande na época. As dores eram muito físicas, de coisas que a gente hoje ainda até acontecem, mas não mais com aquela proporção que tinha nessa época, da perseguição aos cristãos, do circo romano, daquelas pessoas que eram jogadas aos leões para serem devoradas. Então, é um livro que a gente deve ler para entender isso. Jesus destaca que a transformação espiritual e moral é uma escolha pessoal e que, dependendo das decisões de Públio, né, que ele fosse tomar, ele poderia evitar sofrimentos futuros. Muitas vezes a gente compreende as lições
do Evangelho, a gente dá respostas atravessadas e a gente fere, esquecendo que cada um tem o seu tempo de aprendizado. Que todas as pessoas, ninguém está em situação igual de entendimento. Se nós, ao final dessa palestra, a gente chegar e sentar e conversar com um por um, cada um vai ter uma visão diferente de tudo que foi dito aqui hoje. Porque isso é natural que aconteça. Nós vamos agregando conhecimentos, mas nem sempre aquilo que a gente vê, a gente entende na sua plenitude. Se eu pegar aí, lascar aqui no quadro, uma fórmula da química, uma fórmula, eu vou ser a primeira que não vou entender nada, que não é a minha área, essas coisas. Mas pode ter alguém que esteja aqui que vai dizer assim, isso é a fórmula tal, para conseguir tal coisa. Todo mundo está vendo a mesma coisa, mas nem todo mundo está entendendo. Ainda que a pessoa explique o que é a fórmula, talvez a maioria não entenda. É assim a vida. E às vezes a gente quer ensinar a força, porque a gente quer que aqueles que estão próximos da gente serenem, vivam mais em paz, mais tranquilos. E a gente quer isso logo, para hoje, para ontem. E muitas vezes aquilo que mais nos incomoda no outro não vai ser resolvido nessa encarnação, ainda vai levar mais 3, 4. E a gente perdeu o tempo de viver em paz, de olhar com amor para aquela criatura, de dar amor e condições para que essa criatura cresça. Muitas vezes impedimos o crescimento do outro. Mas a gente não veio aqui para pensar no outro, não. A gente veio para pensar na gente. O que eu tenho feito que não está de acordo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Será que eu estou tendo paciência? Será que eu estou sendo como Jesus ensinou? Será que todas as minhas atitudes estão de acordo? Na maioria do tempo a gente não acerta muito. Mas isso não é o importante aos olhos de Deus. O importante é que a gente cresça sempre, que a gente pare para pensar, que a gente diga assim, não, eu errei. Puxa, eu fiz de novo errado. Vou tentar de novo. É isso que Ele quer. Que a gente amanheça cada dia. Acorde de manhã e diga assim, hoje eu vou ser diferente. Chega no final do dia, a gente olha para trás e diz, pô, não consegui. Não deu certo. Não tive paciência. Mas amanhã começa o dia de novo. Eu vou tentar novamente. Porque se fosse tão fácil, 2026 anos depois da vinda do Cristo, quem sabe a gente tivesse uma situação melhor, né? Mas o crescimento é lento. Imagine, Jesus falando dessas coisas todas naquela época, a maioria não entendeu nada do que Ele falou. Houve uma mudança porque todos nós somos muito carentes de amor, mas principalmente naquela época, onde tudo era ferro e a fogo. A mulher não tinha valor, não tinha voz. Jesus veio trazendo todos os exemplos das mulheres do Evangelho, com quem Ele conviveu, com quem Ele foi conversar. Mudou muito de lá para cá. Só que nós ainda estamos nesse caminhar do aprendizado. São Paulo, que era o Simão Pedro, também teve esse encontro com Jesus e uma modificação muito grande na vida dele. Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Foi ele que estava na praia e foi convidado. Vem, Simão, vem comigo, vamos ser pescadores de homens. Ali ele já teve que abrir mão da única coisa que ele sabia fazer. Ele só sabia pescar. Aí pensa, alguém que vive daquilo dizer assim, eu tenho que largar o que eu estou fazendo e vou viver do quê? Mas ele acreditou. Esses detalhes das histórias são para a gente o
o exemplo para que a gente entenda algumas coisas na vida da gente. Muitas vezes a gente precisa renunciar coisas para que mais adiante a gente tenha um pouco mais. Não falo das coisas materiais, porque a renúncia dele, ele ficou pobre mesmo, sem nada, mas rico de conhecimento. Ele mudou o nome dele, porque o Simão era muito parecido com a gente. Teimoso, impetuoso. Tinha uma coisa assim de que tinha que resolver tudo na hora. Uma falta de paciência total. Jesus depois disse para ele, vai lá, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Porque ele queria chegar e dizer assim, é assim, tem que ser assim. E a pessoa tinha que entender na hora, porque senão ele ficava nervoso, ele ficava irritado. E Jesus dizia, não é por aí, Simão. Precisamos acalmar o íntimo das pessoas para que elas possam entender. Ele participou de todos os milagres, as coisas todas fantásticas que Jesus passou, ele estava do lado. Porque ele estava naquele período, ele teve 3 anos de um curso intensivo de ser uma criatura melhor. Passou por medo, passou por dificuldade. E ele estava ali junto com ele. Ele passou a se chamar Pedro, porque significa pedra, porque ele foi a pedra angular do cristianismo. Ele foi aquele que deu início. Porque quando Jesus dizia assim, constrói a minha igreja, ele achou que ele tinha que construir uma igreja de pedra, levantar a igreja para que as pessoas pudessem frequentar. Mas depois é que ele entendeu que essa igreja que Jesus pedia era trabalhar o nosso íntimo, para que Jesus fique registrado aqui dentro, no nosso sentimento, no nosso pensamento. Porque quando a gente partir daqui, essa igreja, esse templo, vai conosco. É uma das coisas que a gente leva daqui. Tudo aquilo que a gente investir para conhecer melhor Jesus, é investimento que a gente leva daqui. Pedro, ele foi um dos primeiros que entendeu quem era o Cristo. Com a frase que está registrada, diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus escreveu isso. Essa declaração é central para a fé cristã. Ele entendeu, ele aceitou que ele era o enviado realmente de Deus. Estão vendo como a coisa é gradual? Ele foi entendendo, ele foi... Depois que Jesus partiu, é que aí a ficha dele caiu realmente para ele entender qual era a mensagem do Cristo. Ele negou Jesus 3 vezes. Pedro, tu me amas? Ele perguntou. Te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Te amo mais do que tudo. Pedro, tu me amas? Porque ele já sabia que Pedro ia negar. Mas se a gente parar para pensar, já pensou se Pedro não tivesse negado Jesus? Será que ele estava vivo? Será que ele não estava crucificado do ladinho dos outros lá? Pedro precisava estar vivo para dar continuidade. Então até mesmo o medo e a dificuldade e esse processo de negação, tudo estava previsto. Deus sabe sempre das nossas dificuldades de decisão, às vezes de acionarmos certas coisas. Eles sabem. Então, somos conduzidos por esses espíritos superiores. A relação entre Jesus e Pedro é uma das mais significativas da Bíblia, exemplificando a transformação, o perdão e a liderança que podem surgir da fé e do seguimento de Jesus. Emmanuel frequentemente se refere a Jesus como a luz do mundo, um guia espiritual que ilumina nosso caminho e nos conduz à verdade e ao amor.
ele destaca a importância de compreender que Jesus não apenas viveu entre nós, mas continua a influenciar a nossa vida espiritualmente. Orem sempre assim, ó. Orem pelo filho, pelo esposo, pela esposa, pela mãe, pelo pai, por todo mundo, né, que a gente ama. Orem pelo mundo, mas principalmente oremos, que eu me incluo, por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Esses são os que mais precisam da nossa prece e da nossa compreensão. Porque se hoje não compreendem, amanhã vão compreender. Porque as más escolhas, elas nos provocam dores. E a dor costuma cansar. Chega um momento que a gente fica exausto. Eu vi um programa hoje, aqueles de tarde. Meu marido botou estava vendo aqueles do aeroporto, que a polícia fica verificando as malinhas. O menino ficou com muito medo, entregou o passaporte, o rapaz olhou e disse assim, pô, mas se não tivesse a saída de onde tu estás vindo? Aí ele fica todo embaraçado, aí ele dá uns papéis para ele, aí a pessoa que estava comandando, né, a situação, de uma paciência cristã, de um olhar tão amoroso, que eu disse assim, meu Deus, essa pessoa está no lugar certo. Aí ele diz assim, nossa, mas tu fosse preso lá, por isso que tem esse problema. Aí ele começou a olhar, verificar, ele assim, tá. Aí ele contou a história para ele. Aí quando ele vai abrir a mala dele para olhar, que tinha bem pouquinha coisa, ele tirou uma Bíblia. Aí ele assim, essa Bíblia é tua? Aí ele assim, é. Tu eras cristão? Não. Me tornei depois dessa confusão toda. A dor modifica o nosso pensamento. Quando a gente bate de frente, a gente bate, às vezes a gente conversa, a gente briga, a gente fala. E aí depois a gente descobre que a paz que a gente está procurando está no silêncio que a gente não faz. Quantas vezes só a prece e a oração são bálsamos para diluir toda a nuvem que paira sobre a nossa cabeça. Porque se não resolver o problema, ela vai nos deixar intranquila. A gente não vai ficar doente. Porque a incomodação, as nossas atitudes de raiva e de ansiedade, de angústia, nos adoece. Como que a gente quer estar daqui a 20 anos? Como que a gente quer estar daqui a 1 ano? Como que a gente pensa? Alguém já pensou como é que a gente vai estar daqui a 1000 anos? Bem melhores do que estamos hoje. Porque a vida nos impulsiona a sermos criaturas melhores a cada dia. Os ensinamentos de Jesus são fundamentais para a nossa transformação interior. Ele nos convida a praticar a caridade, o perdão e a humildade, princípios essenciais para alcançarmos a paz interior e a evolução espiritual. A caridade é isso. A caridade é a gente encontrar alguém e ver que a pessoa está cabisbaixa e dizer assim, bom dia, tudo bem? Como que tu estás? Isso é caridade. Às vezes uma palavra nossa, assim, tão curtinha, retira uma pessoa que está num processo de abandono, de sofrimento, de incompreensão, e a pessoa perceber que está sendo vista por alguém, às vezes é tudo o que ela precisa. Enquanto a gente não aprender que a caridade é cada ato nosso, seja para o mundo que nos rodeia, que é tão lindo, cuidarmos da natureza, dos animais, cuidarmos das pessoas, termos paciência, compreensão, termos amor, tudo isso é caridade. Emmanuel reforça a mensagem do amor ao próximo, tão central nos ensinamentos de Jesus. Ele nos lembra que amar e servir ao outro é essencial para a nossa jornada espiritual e que devemos seguir o exemplo de Jesus em nossas
ações diárias. Fica o convite, então, a meditarmos sobre os ensinamentos do Mestre e a incorporá-los em nossas atitudes, pensamentos e ações. É um convite constante à introspecção e à prática do bem, guiando-nos no caminho da luz e da verdade. De nada adianta tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda, tudo que a gente busca dentro de uma casa espírita. Não é que não adianta, né? É muito melhor estar vindo, estar lendo, estar fazendo esse movimento todo. Mas tudo isso vai ter uma ação eficiente quando a gente acionar uma coisa mega importante na vida da gente, que se chama vontade. Um dia eu vou ser assim, um dia eu faço tal coisa. Ai, se eu pudesse fazer aquilo. Ai, se eu conseguisse. Quando a gente parar e disser assim, eu posso, eu faço, eu consigo, a gente vai conseguir seguir plenamente Jesus Cristo. Que Jesus possa caminhar com todos nós. Jesus é a figura mais importante que existe na vida da gente, porque Ele é o nosso exemplo. E vai chegar um dia em que nós vamos partir daqui. Nós que carregamos a figura de Jesus crucificado, um dia a gente vai chegar do outro lado. E quando a gente olhar, a gente vai enxergar Jesus, não crucificado, mas de braços abertos, dizendo, vem. Vem, que eu já te esperava há muito tempo. Que Jesus nos acompanhe. Muito obrigada pela atenção de todos.